Olá, alunos do segundo ano M1 e segundo ano integrado. Eu vim aqui fazer um pequeno vídeo explicando as questões da avaliação, tá? A primeira questão vocês vão comentar, de acordo com o resumo que eu postei nas últimas aulas lá na plataforma, vocês vão comentar o que é o romance urbano e apresentar, né, um exemplo de livro e de autor. Na mesma coisa com romance regional, vocês vão comentar o que é o romance regional, também apresentar um exemplo. No romance indianista também, vocês vão comentar o que é o romance indianista, qual a característica dele e também citar um exemplo e um autor. A segunda questão, vocês vão colocar ali o nome dos principais representantes da prosa romântica aqui no Brasil. Então, vocês vão citar aqueles nomes dos autores, José de Alencar, e assim por diante. Na letra B, vocês vão citar o local, o nome do lugar onde eram publicados os romances. Lá tem, né, na matéria, no resumo, tem um lugarzinho que fala onde que os romances eram publicados no século XIX, que local que todo dia as pessoas compravam, principalmente as mulheres, para ler esses romances, então porque eles eram publicados como uma novela, só que, né, no papel. Então, como era o nome dessa publicação? Todo dia eles publicavam um capítulo para que as pessoas pudessem então ler. Principalmente as mulheres gostavam muito de ler essa publicação aí. Na letra D, vocês vão explicar o que é um romance. Vocês vão explicar o que é um romance, um gênero literário chamado romance, tá bom? A terceira questão, vocês vão explicar ali, vocês vão observar que tem cinco tipos de livros ali: o Guarani, Iracema, Senhora, Diva e Lucila. Também tem algumas coisas sobre esses romances na explicação do resuminho que eu deixei para vocês, né? Nos vídeos e no material que eu deixei para vocês. Aí vocês vão observar aqui embaixo tem três alternativas e vocês vão tentar descobrir essas três alternativas de qual romance eles estão citando, tá? Desenvolve o enredo de tal maneira a condenar o casamento de conveniência. Qual é o romance que fala disso? É o Guarani? É Iracema? É Senhora? É Diva ou Lucila? Tá? Então, um desses vai se encaixar ali. Na letra B também, na segunda, observa-se neste romance a atitude romântica de se eleger prostituta como centro da narrativa, procurando justificar suas dores. Então, qual desses romances acima se encaixa nessa explicação? E a outra explicação também vai falar, ó, neste romance são contados os primeiros contatos dos índios com a civilização. Então, qual desses romances que fala do índio, né, do primeiro contato dos imigrantes, né, do índio com os imigrantes aqui no Brasil no período da colonização? E depois vocês vão marcar a alternativa que é a ordem correta dos nomes dos romances que vocês colocaram acima. A quarta questão vai falar sobre José de Alencar, que escreveu Iracema e Ubirajara. E vocês vão tentar descobrir, né, qual alternativa que se encaixa nesses dois romances indianistas de José de Alencar. Tá? Os dois romances, tanto Iracema como Ubirajara, vão falar do índio, vão resgatar o índio. Então, qual dessas questões aí, letra A, B, C, D e E, se encaixa dentro desse romance? Desses dois romances, tá? A quinta questão, vocês vão julgar ali o movimento literário e a sua característica. Qual dos movimentos literários está de acordo com a característica, tá? Por exemplo, se eu pegar, tem algum movimento ali que vocês ainda nem estudaram, então já pode ir descartando. Mas vamos pegar um exemplo ali do romantismo. O romantismo, o nome romantismo já diz, romântico. Então, o objetivismo combina com o romantismo, então você vai tentar encontrar qual que é a resposta certa, né? Qual o movimento que condiz com a sua característica que está aí à frente. A sexta questão, vocês vão ver Machado de Assis, né? Machado de Assis, ele pertenceu a qual movimento literário?
Ao arcadismo, ao romantismo, ao realismo, ao simbolismo ou ao modernismo? Então, vocês vão marcar X qual o movimento literário de Machado de Assis. A 7ª questão, vocês vão falar sobre a poesia romântica. Vocês vão observar ali que fala assim: a poesia romântica desenvolve-se em 3 gerações: nacionalista, indianista e mal do século, ou também chamado de condoreira. O indianismo de nossos poetas é qual? Qual das alternativas aí abaixo que fala mais apropriadamente sobre o indianismo, né, no romantismo? Qual que está abordando a questão do índio de forma mais correta aí né, nas questões aí abaixo, tá? Na questão de número qual que eu parei? 7. Na 8, vocês vão ter ali uma explicação sobre a independência do Brasil. Então, na época da independência do Brasil, quando o nosso país precisava autoafirmar-se como nação, entrou em vigência entre nós um estilo de época em que os ideais de liberdade que professava através de sua ideologia se prestava admiravelmente a expressar anseios nacionalistas. Então, qual é o movimento literário que né, aconteceu no período da independência do Brasil? Então, tá bem na cara aí também. A questão 9 e 10, ela é de interpretação sobre esse poema aqui, As Pombas, tá? Então, As Pombas é uma metáfora sobre as fases da nossa vida, desde a infância, adolescência, né, a fase adulta e a fase depois da terceira fase da nossa vida, que é a terceira idade. Então, de acordo com o poema, vocês vão lendo e vão tentando fazer a interpretação. O soneto está organizado em 2 partes. Nas 2 quadras, o eu lírico descreve o revoar das pombas. Nos tercetos é estabelecida uma comparação. Aí vocês vão deduzir, vocês vão identificar. Aqui é comparado o revoar das pombas, né? Vocês vão dentro do poema, vocês vão interpretar o que é esse revoar das pombas, que fase é essa da vida? Qual é a diferença essencial, segundo o texto, entre os elementos comparados, as pombas e o ser humano? Qual é a diferença essencial aí que ele destaca? As pombas voam, né? De que forma? E o adulto, o jovem, o que ele quer fazer também? Então, vocês vão comparar essas duas, é uma metáfora da vida humana, tá? Aí, depois vocês voltam aqui para cima e vão continuar aqui do outro lado. Aí temos lá, questão 10. De acordo com os termos dessa comparação, identifique a que corresponde no plano da vida, a madrugada e a tarde, dentro do poema. Qual é a explicação, qual é o verso que está relacionado à madrugada? Que fase da vida é essa que nós podemos chamar de madrugada? E qual é a fase da vida que a gente pode chamar de tarde aí? E a letra B, a rígida nortada que os pombos, né, que as pombas encontram à tarde. O que é essa nortada? É um vento que vem do norte. Que vento é esse? Que é isso na vida das pessoas que atrapalha o voo das pombas? Então as pombas somos nós, querendo voar na vida, né? Querendo ir longe. Mas aí vem o vento do norte, que atrapalha o voo das pombas, que traz dificuldades para elas continuarem voando. Então, o que significa isso? Que metáfora da vida ela está se relacionando, tá? Depois vocês têm o texto 1 e o texto 2. O texto 1 é de Iracema, José de Alencar, um texto tirado, um trecho que caracteriza Iracema como ela era, comparando a beleza dela com a natureza, né, do Brasil naquele período. Aí o outro texto, o texto 2, vai falar de Iracema Voou, que é um poema de Chico Buarque, e ele faz uma releitura sobre Iracema, fazendo uma comparação mais atualizada de Iracema na letra desse poema, tá? E aí vocês vão encontrar abaixo a questão 11. A respeito do romantismo na literatura brasileira, assinale a alternativa correta. Então, dessas alternativas abaixo, qual que está de acordo com o romantismo no Brasil?
tá? Qual dessas alternativas que tem a ver com o período do romantismo no Brasil? E a 12, vocês têm uma afirmação aí: o romantismo brasileiro dominou a maior parte da paisagem literária nacional do século XIX. Apesar das influências europeias, abordou uma garra variada de temas envolvendo diferentes autores que marcaram a época. Então, de acordo com essa afirmação, vocês vão embaixo dizer, dentre as alternativas abaixo, assinale a que não se refere ao romantismo no Brasil. Então, da letra A, B, C, D, E, qual que não se refere ao romantismo no Brasil? Qual que está totalmente errada, que não tem a ver com o romantismo aqui vivido no nosso país, tá? Então é isso. Qualquer dúvida é só me chamar pelo WhatsApp, tá bom, gente?